Bom dia, caros alunos do sexto ano. Bem-vindo a mais uma aula de geografia. Bom, na aula anterior a gente falou um pouquinho, das navegações. Nós falamos da importância das navegações, pois nós entramos em pontos cardeais, Então aprendemos sobre os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, E hoje a gente vai falar um pouco, então, dessa evolução, depois dessa descoberta, porque vocês viram que os navios, eles precisavam, de traçar rotas, E aí fizeram vários instrumentos, o sextante, para poder se localizar, E essa localização, ela foi possível, com a utilização de várias e novas técnicas, E dentre essas técnicas, então, surgiram as coordenadas geográficas, Porque as coordenadas geográficas acabaram surgindo pela necessidade do homem fazer um mapeamento, Porque muitas vezes ele precisava se deslocar, ele sabia as direções, mas ele não tinha pontos precisos, Então, surgiu aí o sistema de coordenadas geográficas, que possibilitou o homem ir em diferentes lugares da Terra cruzando linhas imaginárias, Por que linhas imaginárias? Essas linhas, elas traçam o globo terrestre, tanto na horizontal como na vertical, porém, elas são imaginárias, O planeta Terra não tem realmente desenhado linhas, em volta dele, mas elas são linhas traçadas imaginariamente para que o homem consiga se localizar, Então, o sistema de coordenadas geográficas, ele foi definido, pelos países, Então, os países se assemelham, são bastante semelhantes no sistema de coordenadas geográficas, E essas coordenadas geográficas, essas linhas imaginárias, podem ser chamadas de paralelos e meridianos, Os paralelos e os meridianos, um dos mais famosos meridiano é o meridiano de Greenwich, que é o que a gente mais fala, E depois a gente tem também Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, o Ártico, São todas linhas imaginárias e essas linhas imaginárias têm essa função de nortear o homem quando ele vai traçar uma rota, seja marítima ou seja uma rota aérea de avião, As linhas horizontais, então tudo que está horizontalmente, são chamadas de paralelo, E recebe esse nome paralelo por estar realmente uma linha paralela à outra, Para medir a distância entre esses paralelos, a gente usa a latitude, que é medida, Ela é medida a partir do paralelo do Equador, da linha do Equador, que possui latitude 0 graus e chega até 90 graus, E os meridianos e a longitude. Os meridianos, então, são as linhas verticais, que circundam aí o nosso planeta. Também é uma linha imaginária. A gente fala linha imaginária perpendicular, Então, ela cruza o planeta na direção de leste ou oeste, desde o polo norte até o polo sul. Então, essas linhas, que ficam na horizontal, desde o polo norte até o polo sul, são os meridianos, Então, os paralelos sempre vão trabalhar em conjunto com a latitude, Então, linhas imaginárias na verticais os paralelos e linhas horizontais, no globo de polo norte a polo sul, são os meridianos. E os meridianos sempre vão trabalhar junto com as longitude. A longitude, ela é a medida que se refere ao meridiano, Então, o meridiano de Greenwich, ele vai de 0 graus a 180 graus. Então, lembrando que
No caso dos paralelos e da latitude, é de 0 grau, da linha do Equador de 0 grau a 90 graus, e o meridiano de Greenwich na longitude de 0 graus a 180 graus para leste ou oeste, ok? Então, ó, no livro de vocês aqui, ó, a gente tem bem representado, então, os paralelos, tá? Quando a gente fala de latitude, a gente está se referindo à posição que nós estamos, né, em relação a norte ou a sul do Equador, né? Ou escrever a latitude deve sempre se indicar com um S para o paralelo ao sul e a norte para o paralelo um N de norte para o paralelo norte. E quando a gente fala de longitude, um L para o paralelo leste do meridiano de Greenwich e no hemisfério oriental um O que é para oeste de Greenwich, portanto no hemisfério ocidental. Existe, tá, realmente desde 1675 lá em Londres, na Inglaterra, existe aí o Observatório de Greenwich, tá? Que faz aí, então, as observações em relação, né, tudo que acontece ali no planeta, tá? Então, foi definido com um acordo internacional de 1884 que o primeiro meridiano serve de referência para calcular distância em longitude em estabelecer fusos horários. Né? Então, a hora de Greenwich é chamada de Greenwich Mean Time, tá? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos!